O Pedro do Flamengo, eu falei, cara, olha a associação dele, porque um dia a gente conversando, eu converso muito com ele sobre futebol, eu falei, filho, o Pedro seria titular em todos os times do Brasil, em qualquer time, sem exceção. Pode pegar qualquer time e ver se tem um camisa 9 melhor que o Pedro. Ele só não joga no Flamengo porque tem um Gabigol. E o Gabigol e a empatia, né, a sintonia dele com a camisa do Flamengo é um absurdo, absurdo. Gol de jogo grande, gol de título, vai entrando na galeria dos maiores artilheiros e joga muito também. Acho até que o Gabigol, que o Pedro tem mais recurso que o Gabigol. Mas deu certo, encaixou e o Gabigol é o dono da 9. E aí um dia ele falou, não, o Rigoni joga mais do que o Pedro. Eu falei, João, o Rigoni é muito bom jogador, mas não dá pra comparar, filho. E aí na hora que eu falei do Lula, ele falou, você acha que o Pedro joga mais que o Rigoni? Então é esse nível de fanatismo. Desde cedo, isso já tá... Mas ele joga bem. É que eu acho que não é só talento. Pra você virar jogador, tem que fazer muito sacrifício. Não sei o quanto ele tá disposto. E é muito novo ainda, 10 anos. Não sei quanto ele tá disposto a fazer sacrifícios para virar jogador profissional. Que sacrifício que tu tá dizendo? Eu sei alguns sacrifícios óbvios e tal, mas como é que foi para você? Para mim, na verdade, e eu acho que isso é um pouquinho diferente, apesar de toda a paixão que ele tem pro futebol, a minha vida sempre foi, o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Nunca passou pela minha cabeça ser outra coisa que não um jogador profissional. Então eu comecei com 5 anos no salão e segui carreira até os 30 quando eu me aposentei. Então eu jogava salão no colégio, salão pelo São Paulo, campo interclubes pelo São Paulo, que é o dos sócios, depois abriu o amador, que é o que te leva ao profissional. Então eu disputava 4, 5 campeonatos simultaneamente. Quando eu falo em sacrifícios, eu tô... E assim, não é só... Muita vontade. E aí, à medida que você vai crescendo, que você vai se destacando e se aproximando das categorias, principalmente nesse caminho que dá o acesso ao profissional, você vai diminuindo. Então, chegou uma hora que o São Paulo pediu para eu parar com o salão, pediu para eu parar de jogar nos sócios e jogar só no amador, e aí você meio que endireita a tua carreira focada a ser jogador de futebol profissional. Mas quando eu falo em sacrifícios, é assim, eu tive que estudar à noite e criar toda uma estrutura para poder terminar pelo menos o 2º grau. Você tem que abrir mão das festinhas que tem todo final de semana, de dormir na casa dos amigos, de ir para tua casa no interior, casa na praia. E isso jovem, né? Você sacrifica muito a tua vida particular em prol da carreira. Então, só para dar um exemplo, quando eu tinha 16, 15 anos, 14 anos, 15... Cara, você não vê a hora... Você chaveca as meninas no colégio esperando a festinha de sexta-feira. Hoje em dia tá mais precoce, mas na minha época, você ficava esperando o baile ou a festa do final de semana para você poder chegar na menina. Tinha aquela história do bilhetinho, de pedir em namoro e tal. E aí chegava na sexta-feira, eu não podia ir para essa festa, porque eu tava no interior de Minas... dormindo em chão de escola, colchãozão, que era onde as delegações ficavam nessa época, para disputar um campeonato sub-15 brasileiro, em condições muito diferentes daquelas que os meus pais poderiam me proporcionar, e deixando de poder pegar a menina, de pedir ela em namoro, porque era a minha carreira, era o meu sonho. Então, se abre mão de muita coisa. Agora, é a tua paixão, não é um sacrifício, é natural, é espontâneo. Você gostaria de conciliar as duas? Claro que você gostaria. Gostaria de poder namorar. Pô, eu fui casado depois que eu parei de jogar. Caraca. Um sonho da minha vida sempre foi entrar em campo com um filho, né? O maior tesouro que eu tenho na vida é o João e a Valentina, que são meus 2 filhos. O João tá com 10, a baixinha tá com 6. Quem é pai vai entender. Mas eu não realizei esse sonho. Hoje eu realizo de forma amadora. Eu jogo no campeonato do clube e o meu filho tá lá sempre me prestigiando. É diferente. Mas por quê? Que nem uma pergunta que muita gente me faz. Pô, eu gosto muito dos teus comentários, acho que você entende pra caramba. Você seria treinador? Hoje ser treinador seria receber muito mais do que eu ganho na TV. Só que seria abrir mão de um lado familiar, de ver o crescimento dos meus filhos, que eu não estou disposto a fazer. Hoje eu consegui equilibrar a minha vida, que eu sou comentarista, e a minha vida sempre foi ligada ao esporte. É o que eu amo, é o que eu sempre fiz. Eu consigo encontrar os meus amigos, sair com a minha esposa e ver o crescimento dos meus filhos. Ir no jogo dele no final de semana, levar ele para dormir na casa dos amiguinhos ou trazer os amiguinhos para dormir em casa, mas ter esse contato com as crianças num momento que eu acho muito importante. Ser treinador hoje, vamos imaginar que eu comece num time aqui de São Paulo. Pô, legal pra caramba. Se não der certo, ir para Recife, depois ir para Floripa, depois ir para o Rio, depois ir para Minas, depois ir para Santa Catarina.
E aí, o que eu faço? Eu abro mão da minha família, porque eu vou tirar eles de colégio, ou transformo toda a rotina deles, eles têm o colégio deles, os amigos dele, a rotinazinha deles, porque eles vão acompanhar o papai num novo modelo de carreira. Então, cara, são decisões que você tem que pôr na balança e seguir por um caminho. O caminho que eu sempre segui foi através do esporte. Hoje, eu equilibro essas duas questões e é um dos motivos de eu não ser ou não pensar em uma carreira como treinador. Eu imagino que tu tá também numa posição ali que tu tá curtindo fazer. Tô. Então não tem muito... Eu entendo até esse lance de não... tem muita gente que acha que o dinheiro é o mais importante, mas quando tem o João e a Valentina, a gente vê que não é. Né? Você trabalha para proporcionar o melhor para eles.